Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Lucas narra que Jesus estava ensinando o povo e anunciando o Evangelho no templo, e os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, os maiores representantes da religião na época, os supostos conhecedores das coisas de Deus, perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas e quem lhe tinha dado essa autoridade. Eles se referiam ao que Jesus tinha feito desde a sua entrada em Jerusalém: as curas, a aclamação pública, o seu ensino e o anúncio do Evangelho. Jesus responde com outra pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles avaliavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não crestes nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos de ser João um profeta. E responderam não saber de onde. Disse-lhes Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Para compreender a autoridade e a origem da autoridade de Jesus, é preciso estar livre de preconceitos religiosos. Se não reconheciam a autoridade de João Batista, não teriam a mínima condição de compreender o Cristo. Batismo quer dizer mergulho. O batismo de João Batista representava o mergulho para dentro de si mesmo, um mergulho de conscientização, um contato com as leis divinas que estão gravadas em nossa consciência e a consequente metanoia, que traduzem como conversão ou arrependimento, mas que quer dizer mudança de mente, transformação mental. É a conscientização da nossa natureza íntima de filhos de Deus. João Batista veio preparar o caminho de Jesus, veio ensinar a condição básica para aprender e assimilar o ensinamento de Jesus e o desenvolvimento do Cristo que habita dentro de cada um de nós. Os que fizeram a pergunta a Jesus não aceitavam João Batista, assim como não aceitavam Jesus, procurando um meio de comprometê-lo perante as autoridades civis e religiosas para tentarem acabar com ele. Antes de Jesus, os homens eram assim, e depois de Jesus, continuaram sendo assim. A este propósito, Jesus nos conta esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país durante bastante tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os agricultores, porém, açoitando-o, o despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou outro servo. Eles, porém, açoitando-o e insultando-o, também a este despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou um terceiro. Eles, porém, expulsaram também a este depois de feri-lo. E disse o senhor da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez a este respeitarão. Ao vê-lo, porém, os agricultores arrazoavam uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança se torne nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Portanto, o que lhes fará o senhor da vinha? Virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. O capítulo 15 do Evangelho de João começa com Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Herdamos o poder criador de Deus. Temos a capacidade de sermos instrumentos de Deus, veículos de manifestação de Deus. Jesus, o espírito mais evoluído que conhecemos, é manifestação plena de Deus. É nosso guia e modelo a ser seguido. Deus, o Criador do universo infinito, concedeu ao Espírito cristificado de Jesus a responsabilidade pelo nosso planeta. O ensino e principalmente a vivência do ensino do Cristo é o que precisamos desenvolver neste planeta para colhermos bons frutos. Todos nós somos lavradores da vinha do Cristo. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Deus nos confiou a sua vinha, que é o Cristo, para que façamos a nossa parte, para que sejamos co-criadores com Deus. A palavra grega que é traduzida como arrendar é exedoto, que quer dizer entregar, deixar para trás. Numa tradução livre, equivaleria a dizer largar de mão. Deus nos largou de mão neste planeta, entregues ao nosso livre-arbítrio, através do qual escolhemos se queremos sintonizar com o Cristo ou se queremos viver nosso orgulho e egoísmo.
Esta parábola de Jesus tem um sentido histórico muito claro, referindo-se aos espíritos iluminados que de tempos em tempos foram enviados à Terra para colherem o fruto dos espíritos aqui encarnados, para nos estimularem ao desenvolvimento espiritual. Esses espíritos mais adiantados que nós quase sempre foram muito mal recebidos, assim como Jesus, representado pelo filho do dono da vinha, foi mal recebido, mal interpretado e perseguido. Mas o significado da parábola se aplica a cada um de nós como individualidades que somos. De tempos em tempos reencarnamos para consolidar nossos aprendizados, para experimentarmos, para desenvolvermos o amor. Nosso campo de trabalho espiritual é o Cristo, a natureza crística que faz parte de cada um de nós, a partícula divina que temos dentro de nós. Enquanto ainda somos muito apegados à matéria, enquanto achamos que o que importa são as exterioridades, os prazeres e o poder material, recusamos ver e ouvir o Cristo que habita em nós. Praticando o mal, maltratamos a nós mesmos, agredimos a nossa individualidade divina, que é imortal, cuidando apenas da nossa personalidade egoística, que é transitória. Mesmo cometendo tantos erros, nós progredimos. Vagarosamente vamos despertando a consciência. E quanto mais despertos, maior é a dor que experimentamos a cada erro cometido. Quem já tem conhecimento das coisas do Espírito e continua errando, erra conscientemente. Comete o que Jesus chamou de pecado contra o Santo Espírito. É a luta contra a evidência. É o materialismo pretensamente científico que nega a Deus tentando se apossar da sua herança, como se o universo fosse fruto do acaso. Essa parábola ilustra perfeitamente a autonomia do homem sobre a terra. A terra nos foi cedida para o nosso desenvolvimento. O mal que existe na terra, portanto, é obra do próprio homem. O mal só existe porque nós lhe damos existência com o nosso orgulho e egoísmo. Ele, fitando-os, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. A pedra angular, ou cabeça de esquina, era a pedra fundamental de uma construção. Como não usavam esquadro, escolhiam uma pedra como esquadro natural, a partir da qual erguiam duas paredes. O ensino do Cristo, rejeitado ainda hoje pelo personalismo egoístico, é a pedra fundamental da construção da nossa individualidade divina. Todo este capítulo retrata a perseguição que Jesus sofreu e que se intensificou nos últimos dias da sua passagem pela terra. Lucas diz que os principais dos sacerdotes e os escribas queriam pegar Jesus, mas ainda temiam o povo. Então mandaram espionar Jesus para tentar incriminá-lo. Hoje não é muito diferente. Todos os dias alguns pobres coitados fundamentalistas de mente pequena desperdiçam seu precioso tempo caluniando o espiritismo, vomitando a sua ignorância na internet. Em vez de investirem o seu tempo pregando as verdades em que acreditam, tentam desacreditar o espiritismo. Se estivessem seguros das suas crenças infantis, não se preocupariam em atacar quem pensa diferente deles. Mas o fato de sermos atacados é sinal de que estamos no caminho certo. E lhe perguntaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não aceitas a aparência, mas ensinas verdadeiramente o caminho de Deus. É lícito ou não a nós dar tributo a César? Percebendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrai-me um denário. De quem tem a imagem e a inscrição? Eles disseram: de César. Ele lhes disse: Pois bem, restituí a César as coisas de César, a Deus as coisas de Deus. E não foram capazes de apanhá-lo em alguma palavra diante do povo. Maravilhados com a resposta dele, calaram-se. Lembramos que César era um imperador romano. A região em que Jesus vivia e grande parte do mundo antigo, partes da Europa, África e Ásia, eram dominadas pelo Império Romano. Roma exigia o pagamento de impostos por parte dos povos dominados. E os judeus, que se achavam o povo escolhido de Deus, eram particularmente revoltados com o fato de ter que pagar imposto ao inimigo estrangeiro. No tempo de Jesus havia violentas revoltas contra os romanos. Por isso tentavam encurralar Jesus
com uma pergunta difícil, perguntando se deviam pagar o imposto aos romanos ou não. Se Jesus dissesse que sim, iria se indispor com o povo, e se dissesse que não, estaria cometendo um crime contra o império, podendo ser acusado de subversão. No texto grego, a palavra que geralmente é traduzida como dai a César, é apódote, imperativo aoristo na voz ativa, segunda pessoa do plural do verbo apodídome, que tem o sentido de entregar novamente, restaurar, devolver, ou como preferiu o Haroldo nesta tradução, restituir, mas não dar. A moeda que Jesus pediu para ver tinha a imagem de César. A moeda é uma representação da nossa imagem. É o simbolismo da nossa personalidade, da personagem que nós interpretamos, essa imagem provisória, transitória. César representa aqui a matéria, o mundo material com suas ocupações e preocupações. Nossa parte material deve ser restituída à matéria. Nosso corpo material se decompõe. Nossos bens materiais não nos acompanham. Nossos desejos, preconceitos e ilusões materiais devem ser restituídos à matéria. Não devem nos acompanhar, pois somos espírito, e o espírito é voltado para Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As coisas materiais só servem de instrumento enquanto estamos encarnados. Nos iludimos com posses, com títulos, com honrarias. Dedicamos anos preciosos de nossas existências físicas à profissão e ao aprendizado acadêmico, sendo que a maior parte dessas atividades e conhecimentos só tem serventia por pouco tempo. Não são valores agregados ao espírito. O cuidado com a profissão, com o estudo acadêmico, com o progresso material é legítimo, mas não pode de modo algum ser prioridade. Cuidai primeiro das coisas do reino, e o resto vos será dado por acréscimo. Só o que levaremos como bagagem do Espírito é o que se refere às coisas do Espírito. Aproximando-se alguns dos saduceus que dizem não existir ressurreição, o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de alguém morrer tendo mulher, mas sem ter filho, que o seu irmão tome a mulher dele e suscite descendência ao seu irmão. Portanto, havia 7 irmãos. O primeiro, depois de tomar uma mulher, morreu sem filhos. O segundo e o terceiro tomaram a mesma mulher. Do mesmo modo, os 7 também não deixaram filhos e morreram. Posteriormente, morreu também a mulher. A mulher, portanto, na ressurreição, se torna mulher de qual deles? Pois os 7 a tiveram por mulher. Disse-lhes Jesus: os filhos desta era casam e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem são dados em casamento, uma vez que não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que os mortos são levantados, Moisés também revelou no texto sobre a sarça, quando diz: Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Esta é a única alusão de Lucas aos saduceus. Os saduceus formavam um grupo político poderoso. Acreditavam apenas na Torá, equivalente ao nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos normalmente a Moisés. Não acreditavam em anjos, nem em espíritos, nem na imortalidade da alma. Cuidavam apenas dos seus interesses, não se opondo ao Império Romano enquanto mantivessem os seus privilégios. Podemos dizer que eram os materialistas daquela época. Essa pergunta que fazem a Jesus era provavelmente um enigma, uma questão que nunca havia sido resolvida. A lei do levirato, ou lei do cunhado, obrigava a viúva a casar com o irmão do falecido, para manter a descendência do mesmo sangue e para que não houvesse uma divisão de bens. Como a mulher era considerada posse do marido, se o irmão morria, nada mais natural que a mulher, como se fosse um objeto, passasse a pertencer ao cunhado. Os saduceus não acreditavam em vida depois da morte e entendiam que se houvesse vida após a morte, as relações sociais e familiares continuariam como eram em vida. A mulher, então, continuaria pertencendo ao marido. No caso em questão,
de a mulher ter pertencido aos 7 irmãos em vida, a quem ela pertenceria após a morte? Jesus demonstra que esse dilema partia de uma falsa premissa, pois, como vimos há pouco, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, as coisas materiais, inclusive as convenções sociais e familiares, ficam por aqui. Esses vínculos são transitórios, não são vínculos do espírito. É neste sentido que Jesus nos diz que a sua família são aqueles que seguem os seus ensinos, pois a família terrena é passageira. Nossos verdadeiros laços são os laços psíquicos, não os carnais. Mas pelo fato de esses laços serem psíquicos, muitas vezes essas relações permanecem. A maioria dos espíritos da Terra continuam ligados por laços de amor e ódio depois da morte, vivendo em condições muito semelhantes às condições que viviam no mundo material. A Terra abriga espíritos de graus evolutivos diferentes. Grande parte dos espíritos ainda são primitivos, mal começaram a desenvolver a consciência. Morrem e nem percebem que morreram. Entram num estado de confusão mental, sem se darem conta de que estão em outro plano. Os judeus usavam eufemismos para designar morte e ressurreição. Diziam deitar-se para designar a morte e levantar-se para designar o despertamento no plano astral ou a reencarnação, a volta ao plano físico. Esse levantar-se quer dizer sair do sono da morte, acordar, recobrar a consciência, pois muitos espíritos hoje ainda morrem sem saber que morreram. Não têm a consciência suficientemente desenvolvida para perceberem o seu novo estado. É como se estivessem dormindo. Não acordam para a sua nova realidade, não despertam do sono da morte, não levantam. Mas aqueles que já alcançaram um grau de consciência suficiente para analisarem a sua nova situação, estes têm capacidade de perceber que os laços que os prendiam às pessoas no mundo material já não são válidos, pois no plano astral não há necessidade de famílias como no plano material, visto que não há morte, e se não há morte, não há necessidade de procriação, e se não há necessidade de procriação, não há a imposição de casar-se. As uniões no astral são por afinidade, por sentimento e não por necessidade biológica. Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade do espírito. Se não existia vida após a morte, os mortos não existiam. Deus, para eles, era um Deus de vivos. O Deus da Torá apresentava-se como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo judeu. Mas Abraão, Isaque e Jacó haviam morrido há muitos séculos. Como então Deus seria um Deus de vivos se ele era Deus de Abraão, Isaque e Jacó? É neste sentido a resposta de Jesus. Disse-lhes: como dizem ser o Cristo, filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho? Os judeus acreditavam há séculos que Deus enviaria a eles o Messias, o enviado de Deus para restabelecer a glória de Israel. O período de glória do povo israelita foi com Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e com seu filho Salomão. Depois veio a decadência. Eles acreditavam, baseados em profecias ou em pretensas profecias, que Deus enviaria o Messias e que o Messias seria da linhagem de Davi, ou seja, filho de Davi, descendente de Davi. Quando Jesus chegou a Jerusalém, foi aclamado como filho de Davi. Agora uma observação muito importante. Jesus está aqui fazendo distinção entre o homem Jesus e o Cristo. O Cristo é a nossa herança divina, é a partícula divina em nós. Todos temos o Cristo em nós, esperando ser desenvolvido. Jesus, o Espírito que encarnou como Jesus, desenvolveu plenamente o seu Cristo interno. Por isso o chamamos de Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. O Cristo é uma qualidade ou natureza desenvolvida plenamente por Jesus. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não está se referindo a ele como pessoa, como Jesus histórico. É evidente que não é necessário aceitar Jesus para ser salvo. Se fosse assim, todos os que viveram antes dele estariam perdidos.
e todos os que vivem em povos onde predominam outras religiões estariam perdidos. O Cristo é uma qualidade intrínseca a todos nós, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O ensinamento que Jesus nos deixou é cósmico, é válido em qualquer lugar e em qualquer tempo. Qualquer espírito, ao longo de inúmeras existências, desenvolve o Cristo dentro de si. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus aqui está chamando a atenção para o fato de que o Cristo não é descendente de Davi. Ele, Jesus, o homem Jesus, era descendente de Davi, mas o Cristo não. O Espírito plenamente cristificado, como era Jesus, não tinha nada a ver com Davi. A ligação de Jesus com Davi era apenas carnal. Jesus tinha o sangue de Davi, mas espiritualmente não tinha ligação nenhuma. No Evangelho de Mateus, ao narrar esta mesma passagem, Jesus pergunta: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Davi em espírito. Espiritualmente, o Cristo é Senhor de Davi. Como diz esta citação que Jesus faz do Salmo 101. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Este salmo é de Davi. Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus ao Cristo, meu Senhor. Davi está reconhecendo que há um Senhor, além de Deus, que é espiritualmente superior a ele. E este espiritualmente superior é o Cristo em Jesus. Obrigado por acompanhar mais este estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado.